pessoal, tudo bem? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Explicando. Opa, sério? Sério. Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu papel de mãe, não só como pediatra, mas eu quero contar um pouco para vocês o meu relato de parto, como que foi, como foi a experiência e também a minha visão médica do assunto e a minha visão como mãe, como que viveu isso, e quero compartilhar um pouquinho para vocês sobre o meu relato de parto. Então vem comigo, assiste até o final, que também vai ter trechos, eu vou explicar bastante sobre isso e minha visão, como é que foi desse momento tão importante, o momento mais importante da minha vida. Meu relato de parto, então, para vocês, em primeira mão. Queria contar um pouco sobre como que foi, mas também um pouquinho antes, nos bastidores, antes de ter entrar em trabalho de parto, antes do parto em si. Como que foi minha gestação, contar um pouquinho pra vocês. A minha gestação foi tranquila, foi tudo bem, eu não tive nenhuma questão muito grande, mas com mais ou menos 28 semanas, 29 semanas, a minha médica, né, a doutora Priscila, ela identificou que a minha filha estava com uma pequena restrição, uma restrição de crescimento intraútero. Isso é extremamente comum, mas já foi um mega susto e eu fiquei assim, super preocupada, né, porque a gente sabe que quando existe uma restrição de crescimento, o bebê pode ter algumas complicações, pode levar a ter sofrimento fetal quando chegasse no final, né, na hora de nascer. E tudo isso eu fui entrando num processo de ansiedade muito grande. Mas a minha médica me tranquilizou bastante, eu fiquei sob monitorização, e por causa disso, que eu vi que depois era super comum das mães, né, e terem isso nas gestações, eu precisei fazer exames semanais. Então eu fazia toda semana um ultrassom do obstétrico com Doppler para ver se estava tudo bem com a minha filha, e também um exame que avalia a vitalidade fetal, que é o cardiotoco. Cardiotocografia. E aí toda semana eu ia lá para ouvir o coraçãozinho dela, eles amarram umas fitinhas na sua barriga e veem se tá tudo bem, a vitalidade, e também avalia como que ela tá no ultrassom. Ela sempre vinha bem pequenininha, ela vinha não uma restrição tão importante, mas vinha lá por 9, 10 e sempre crescendo, graças a Deus ela sempre estava com uma vitalidade boa. Aí a gente foi levando, né, o mais importante para mim era que conseguisse, elas nascessem com saúde, óbvio, mas que a gente conseguisse levar essa gestação mais até o final, porque eu sabia que quanto mais maduro o bebê, é possível, né, nascesse de termo, que é depois das 37 semanas, mas eu queria até, se possível, chegar mais que isso, menor o risco de ter complicações depois, então da criança ter, por exemplo, hipoglicemia, e aí isso poderia fazer com que a criança ficasse separada de mim, né? No caso da minha filha, a Esther ficasse separada de mim, que eu não queria. A outra coisa também é dela ter algum desconforto respiratório, então se ela nascesse muito antes, aumenta a chance dela ter algum desconforto. E outras coisas que a gente sabe como médica, pediatra, inclusive, me assombravam. Mas chegamos até o final. Eu fiz um acompanhamento também nutricional, então passei com a nutricionista, a Gabriela, a País, e também passei com a nutróloga, que é a Fernanda, minha grande amiga também, pediatra, e ela me orientou conforme a minha alimentação. Tava fazendo tudo para dar certo, para ela crescer, mas ela continuava naquele percentil. E também o fato de eu ser pequenininha, meu marido também não ser muito grande, isso também tinha uma questão constitucional dela ser pequena. Aí chegou, então a gente chegou mais ou menos em 37 semanas, eu numa conversa com a minha médica, ela falou, se ela não nascer, né, é o que ela me falou, até tantas semanas, ela falou, vamos marcar uma data limite. Aí a gente tem duas opções, ou a gente faz uma cesárea, ou a gente faz uma indução do parto. E eu sempre quis muito e sonhei com o parto normal, eu queria que fosse o mais natural possível, eu queria que fosse o mais tranquilo possível. Gostaria muito que fosse normal, porque no fim das contas a gente quer que seja da melhor forma, a gente quer que o bebê nasça bem, mas se tudo corresse bem, eu queria que fosse parto normal. A gente sabe que
tem esse risco, mas era isso que eu pensava. Então eu fiz tudo conforme a médica orientou para que a Esther nascesse no tempo certo. A gente, depois que passou a 37ª semana, falou, então vamos andar, vamos fazer coisas para ajudar o bebê a nascer. Aí a gente pensa em tudo, né? Fiz uma fisioterapia obstétrica com a Alessandra da Tali, equipe maravilhosa, que a gente fez os exercícios para, né, a respiração para treinar para o parto normal, usei o Epinô também para ajudar na força, entender como que é o bebê para sair no canal de parto. A gente faz tudo aí, o pessoal fala, né, tem alguns estudos, não uma evidência tão grande, mas de ingesta de tâmaras, aí fala, vamos comer tâmaras. Eles falam que tem que ser pelo menos 6 tâmaras por dia, mas de verdade eu não consegui comer porque era muito doce e eu também já estava sem muita vontade de comer doce, não tive muito no final da gestação. E acupuntura, também fiz acupuntura para ajudar a induzir o parto. E nada da Esther nascer, mas lógico, eu sempre pensava, tem que nascer no tempo dela, ela que vai dizer. Então a gente chegou em 39 semanas, eu fiquei muito feliz porque a gente foi semana a semana conversando, a minha médica, ela estava bem, a Tinha ainda no percentil não tenho, mas estável e com boa vitalidade, que é importante, porque se não tivesse eu teria que antecipar mesmo, como médica eu sabia disso também. E aí a gente acabou optando pela indução. Eu tava com muito medo da indução de parto, porque eu pensava às vezes em induções de parto que eu ouvia falar, o que eu tinha visto na faculdade e que realmente não dava certo, que induzia, e no fim não dava em nada e não conseguia entrar em trabalho de parto e acabava que virava uma cesárea. Mas eu sabia, mais uma vez, que quando a gente se torna mãe e até, né, nesse processo de se tornar mãe antes do bebê nascer, a gente aprende muitas coisas e uma delas é que a gente não tem controle das coisas e a gente tem que abrir mão muitas vezes desse controle, entregar para os profissionais, entregar para Deus e entender que eles vão fazer o melhor. Então, mais uma vez, eu tive que dar um passo de fé e confiar que tudo ia dar certo. Então, internei no hospital, foi muito gostoso. Graças a Deus, a equipe que me auxiliou, que esteve do meu lado, foi maravilhosa. Meu marido, sempre do meu lado também, para viver esse momento tão importante. E a gente começou com doses baixas de ocitocina. Um dia antes eu usei uma prostaglandina que a gente coloca na via vaginal. E ela pode ajudar, o que a minha médica falou, a amolecer o colo, a preparar o colo para o bebê nascer. Então, e muitas vezes quando você coloca essa prostaglandina, ela já entra em trabalho de parto e você não precisa tomar algum remédio, né? No caso a ocitocina endovenosa, para entrar em trabalho de parto, então seria interessante. Eu fiquei com essa prostaglandina à noite, fiquei fazendo cardiotocografia para ver se o bebê estava bem, estava tudo bem. No dia seguinte, de manhã, já estava um pouquinho mais amolecido o colo, a minha médica viu, mas ainda não tinha entrado em trabalho de parto. Então a gente começou com a ocitocina. Eu também eu falo que foi um monte de tabu, um monte de mito que eu mesmo tinha e fui quebrando, então eu não queria usar ocitocina porque as pessoas falam, se você usa ocitocina dói muito mais, aí é muito pior, porque as contrações são ruins. E o meu caso foi ótimo, eu comecei com uma dose bem baixinha, porque é essa a questão, se você começa com uma dose muito alta, muito rápido e não vai respeitando o ritmo do seu corpo, não é legal. Então eu comecei com uma dose baixa e a minha médica foi aumentando devagar, conforme as contrações foram ritmando, então ela foi aumentando e de verdade, assim, eu não sentia dor. Eu acho que isso é muito individual de cada um, tem um limiar de dor para cada um, mas eu realmente não estava sentindo muita dor. Fui aumentando e as contrações foram ritmando, conforme elas foram entrando em contrações ritmadas e com uma duração maior, aí é o que a gente considera que você entra em trabalho de parto, uma fase ativa, e o colo ainda estava também muito fechadinho, aí quando aumentou para 4, 5 centímetros, que a gente considera uma fase mais ativa, 5 centímetros, quase 5 centímetros, aí eu tava no quarto andando pra lá e pra cá com o cachorrinho que eu falo que é a ocitocina, né, com as pessoas do meu lado, caminhando comigo, a gente conversando, batendo papo, foi muito gostoso. Almocei, comi uma comida mais levezinha, mas comi, tomei líquido, tava tudo bem. Aí a gente desceu pro centro cirúrgico, fomos lá no centro cirúrgico, meu parto foi lá no Einstein.
E lá tem um espaço grande também, tem espaldar, tem bola, então a gente fez exercício na bola, fez massagem, fez posições diferentes. A fisioterapeuta, a Alessandra Tatari, estava lá. A enfermeira obstétrica, Amanda, também estava lá, Amanda Sola. E a gente fazendo exercícios para o bebê nascer, para ajudar o bebê descer. E uma coisa legal que também a gente aprende, e eu já sabia da faculdade, mas a gente revive quando tem o nosso filho, é a questão do trabalho de parto. Que realmente é um trabalho. O bebê tem que descer 10 centímetros e o colo tem que dilatar 10 centímetros. Então são 10 e 10 praticamente que tem que acontecer. Foi chegando mais próximo da dilatação, e eu até lembro da obstetra que era colega da doutora Priscila Matsuoka, a doutora Larissa. Ela falou pra mim assim: Kelly, quando você ficar com aquela cara de louca, muito engraçado isso, mas ela falou, quando você ficar com uma cara de tipo, não tá legal, que é realmente uma cara de dor, você tá sentindo dor, aí se você quiser, a gente vai sempre respeitar a sua vontade, mas se você desejar, a gente vai fazer a analgesia com o anestesista. O anestesista estava lá à disposição. E eu também, mais uma vez, um tabu que eu quebrei, que era que a anestesia, a analgesia, no caso, no parto normal, ele atrapalhava porque ela fazia com que as contrações diminuíssem e, no fim, ele acabava virando uma cesárea. E é isso que eu tinha na minha cabeça. Mas não, na verdade, o anestesista respeitou minha vontade. Num momento que eu já estava com 6, 7 centímetros mais ou menos, a gente entrou com a analgesia, ele fez a peridural, foi na verdade um bloqueio duplo, usou uma mista e foi muito bom, não teve nenhuma complicação, e até eu brinco que foi a coisa mais fácil, mais simples que aconteceu, porque ele fez a anestesia e aí o meu colo ele dilatou para 8 centímetros, quase 9, então nossa, uma coisa que, né, eu nem senti nada, nem precisei ficar andando, tudo, ele já dilatou. Muitas vezes isso acontece porque você consegue relaxar o assoalho pélvico nesse momento, tira o componente um pouco da dor e você fica mais tranquila também. Aí era o momento da gente começar a reta final, eu falo que é como se fosse uma maratona, e realmente no parto normal eles falam que é o equivalente a você correr uma maratona. Então, estava correndo essa maratona já no sprint final, fiz os exercícios, a gente fez alguns posicionamentos que ficam mais de lado, o bebê tá em que apresentação? Tá em apresentação mais pro lado, mais pro outro, e aí o exercício que eu fiz para facilitar essa descida do bebê de acordo com a apresentação dele, então foi ótimo. Usou acupuntura, intraparto, foi muito interessante, porque no fim todos os recursos que hoje eu falo que tive o parto dos sonhos porque eles estavam ali à mão. Fizeram uma massagem na barriga com olhinho, foi muito gostoso. Aí chegou no 10, a bebezinha, né, a Esté tinha que descer. Ela desceu, tava quase chegando lá, a gente fazendo exercício na bola pra ela descer e tudo. E eu falo que acho que o momento mais que eu tive que me concentrar muito, que foi assim bem difícil, mas foi, eu falo assim, nossa, eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer a respiração certa, eu tenho que focar porque agora a minha filha vai nascer. Foi muito emocionante mesmo. Que foi o momento da expulsão, eu tive que fazer muita força, a gente usou o rebozo, né, que é um pano para eu segurar o pano e conseguir fazer a força. A posição que eu escolhi, na verdade eu tinha tentado a posição de 4 apoios, mas não tinha dado muito certo, não estava conseguindo fazer a força certa. Depois eu tentei a posição tradicional, que é aquela posição ginecológica, mas um pouquinho mais elevada. E foi essa posição que foi a mais confortável para mim. Tem muito bebê que nasce de outras formas, mas tá tudo bem, né? A gente pode escolher essa posição. Não quer dizer que tem que nascer desse ou tal jeito, desse ou daquele jeito. Eu tava com medo, né, de dar episiotomia, que a gente tem muito medo, a gente não quer que faça, porque tem coisas, mas quando ela precisa. Eu tava fazendo a força certa, pensamento positivo e tá tudo certo, e aí fiz força, a respiração certa, que você tem que respirar e fazer força, e deu tudo certo, a Esther nasceu. Foi muito emocionante mesmo, ela veio direto pro meu colo, pro meu peito, tava todo mundo lá feliz, meu marido tava do meu lado, ele que cortou o cordão umbilical, a gente esperou o cordão umbilical parar de pulsar, como até eu já falei pra vocês no vídeo anterior, o que é importante no parto, a gente esperar o cordão umbilical parar de pulsar, o bebê vir imediatamente pro peito, né, pro pele a pele com a mãe, isso aconteceu também, desde que o bebê nasça bem, né. Ela mamou assim que tava tudo
também a gente conseguiu colocar ela no peito pra mamar e ela mamou. Foi muito, muito emocionante, assim, esse momento é único na vida de uma mãe, de uma mulher. E eu falo que foi um parto muito gostoso, foi muito bom, não tenho nada que falar, assim. Foi realmente a realização de um sonho, a minha filha. Foi maravilhoso. A Esther foi um presentão pra mim, tá sendo. O parto, como vocês sabem, é só o começo, gente. O parto, mesmo que você não tenha o parto da forma que você gostaria ou que aconteceu intercorrências, ele é só o começo de tudo. E não é a única coisa que vai determinar, de longe não é a única coisa que vai determinar a sua maternidade. É o começo e que a partir daí você vai ter muitos desafios. Um deles é a amamentação, que também vou contar para vocês depois, um relato de amamentação que não foi fácil também. Queria deixar esse relato aí para vocês, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para sempre terem dúvidas e dicas sobre a amamentação, sobre sono, sobre parto, sobre tudo um pouquinho desse universo infantil, esse universo da pediatria. Queria contar um pouquinho da minha experiência pessoal para vocês. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Um beijo e até a próxima!